Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje queremos responder a uma pergunta na área de apologética que é muito atual. Será que os astros determinam sobre as nossas vidas? Jó capítulo 31, versículo 26. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa. E Salmo 19, a Bíblia diz: porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Bem, está muito presente hoje a crença nos astros, na astrologia. Será que eles determinam, será que eles influenciam sobre as nossas vidas? A finalidade de Deus ao criar os astros era iluminar a Terra e determinar o andamento regular do tempo. De modo algum, a pretensão de Deus ao criar os astros foi controlar o temperamento ou o destino das pessoas sobre a Terra. Essa concepção ela não é real e muito menos bíblica. É querer usar as estrelas e os astros para um fim para o qual eles não foram criados. O resultado disso então pode ser engano. Por que é que nós não cremos que os astros determinam sobre as nossas vidas? Vamos a algumas reflexões. Primeiro, porque as estrelas que vemos nos céus podem deixar de existir. As distâncias do espaço sideral são muito maiores do que podemos imaginar. São tão grandes que são medidas por uma unidade de distância chamada ano-luz, que equivale à distância percorrida pela luz no período de um ano. Se levarmos em conta que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano a distância percorrida por ela seria de aproximadamente 9.000 elevado a 12 quilômetros. Quando imaginamos que depois do Sol a estrela mais próxima da Terra se encontra a muitos anos-luz de distância, concluímos que, na verdade, a luz da estrela que estamos contemplando é uma luz emitida por ela há muitos anos. Então é complicado acreditar que essa distância permita qualquer influência dos corpos celestes sobre nós. Qualquer cálculo ou cálculo algum pode tornar coerente alguma influência dele sobre as nossas vidas. Além disso, é possível que a luz ou que tal luz possa ser o reluzir de uma estrela que nem existe mais. A outra razão é porque não existe uma razão lógica para que a nossa vida e temperamento seja influenciado pelos astros. Será que os astrólogos podem nos explicar por que as posições dos astros influenciam o nosso ser e destino? Qual é a relação entre a massa e o movimento desses corpos celestes com o nosso modo de ser e também com os acontecimentos de nossas vidas? Que de fato eles são? Qual a natureza desses astros para eles influenciar as nossas vidas? É uma energia? É uma força física? Espiritual? Os astros são deuses? Como podem atingir o nosso cérebro? Não existem explicações plausíveis e razoáveis para todas essas indagações. Os próprios astrólogos, eles desconhecem estes porquês e as pessoas que consultam horóscopos, quase sempre elas não se preocupam em perguntar. Bem, outra razão é porque as pessoas nascidas no mesmo dia e horário têm temperamentos e destinos diferentes. Nós temos o caso na Bíblia de Esaú e Jacó, mas não somente nos tempos bíblicos, mas também nos dias atuais. Esaú e Jacó eram gêmeos, tiveram temperamentos e destinos completamente distintos. Nos dias atuais acontece também o mesmo. Pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, têm temperamentos e destinos diferentes. Então, como os astros podem influenciá-los? Outro ponto a ser observado é porque a nossa vida ela é determinada por nossas escolhas e não pela impessoalidade dos astros. Nós temos vários textos na Bíblia, como Deuteronômio 30:19, Isaías 1:19, que, por exemplo, diz: se quiserdes obedecerdes, comereis o bem dessa terra. E em Isaías 7,15 está escrito: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. E Apocalipse 22:17 diz: quem quiser, tome de graça da água
da vida. O livre-arbítrio foi o grande presente de Deus ao homem, que o tem tornado distinto das demais criaturas. Portanto, nós não temos uma espécie de determinismo planetário. Na realidade, nossa vida é determinada por nossas escolhas e não pela impessoalidade dos astros. A Bíblia nos mostra dessa forma. Outro ponto a ser observado é que o sustentáculo da astrologia é, na realidade, o comércio, não a verdade. A astrologia ela vem se tornando muito popular nos dias atuais, mas a popularidade da astrologia não quer dizer que ela seja veraz, que ela seja verdadeira. A sua popularidade não é proporcional à sua utilidade ou veracidade. A sua popularidade, inclusive em jornais, em publicações periódicas, inclusive em cursos, seminários, ela está ligada mais ao lucro que ela proporciona. Outro ponto a ser observado em relação a essa questão é porque as afirmações da astrologia elas são arbitrárias. Por exemplo, Roy Gillett, um presidente de uma das maiores associações de astrólogos do Reino Unido, algum tempo atrás ele fez algumas afirmações acerca do então presidente W. Bush e de Tony Blair, primeiro-ministro inglês. Ele disse que Blair tem a lua em Aquário e disse que Bush tem o sol em Câncer. Consequentemente, a lua em Aquário é coisa de gente muito fechada, autossuficiente, e o sol em Câncer, por isso os dois seriam então tão amigos e não dão satisfação a ninguém. Ou seja, o que se quer dizer de fato com a expressão ter a lua em Aquário e ter o sol em Câncer? De que forma a lua em Aquário faz alguém ser fechado? De que forma o sol em Câncer os faz amigos, no caso Bush e Tony Blair? De onde vem esse conhecimento de que tal posição dos astros indica tal atitude nas pessoas? É algum tipo de lei da natureza? São leis universais aceitas por todos os astrólogos de todas as épocas, em todos os lugares? Essas leis podem ser comprovadas ou são mero produtos da opinião dos astrólogos? Devemos lembrar que as leis astronômicas foram descobertas pelos astrônomos, mas as leis astrológicas elas foram inventadas pelos astrólogos, não existindo, portanto, lógicas em suas deduções. Outra razão é porque a astrologia está ligada ao paganismo. Os nomes dos planetas, como Vênus, Marte, Saturno, Plutão, não foram escolhidos por acaso. Eram os nomes dos deuses do panteão greco-romano. Todavia, mais do que nomes, os gregos e os romanos consideravam os astros como deuses. Se nós observarmos, por exemplo, o Egito antigo, nós vamos observar que eles foram os primeiros a construir um calendário solar. Separaram um grupo de 36 estrelas brilhantes que, uma a uma, foram separadas entre si por um período de 10 dias. Essas estrelas, que serviam para indicar o tempo através dos anos, vieram a ser chamadas de decanos, termo do tarô. Cada decano foi concebido como sendo um espírito com poder sobre o período de tempo para o qual servia. Com isso, podemos ver a identificação da astrologia com os deuses pagãos. Se formos para a Mesopotâmia, para a Grécia, também essa visão estava muito presente. Os astros não eram simplesmente astros, eles eram deuses. Outro ponto a observar é que a astrologia está ligada à magia. Uma música da década de 80 dizia: meu amor, o nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Era uma música de uma cantora pop da década de 80. É fácil perceber como que a astrologia está próxima de outros tipos de magia e ocultismo. Então, o perfil do astrólogo não se harmoniza em ponto algum com o do pesquisador, do astrônomo ou do cientista. Ele não é um pensador, ele não é um filósofo. Na verdade, ele é um vidente, ele é um tarólogo, um bruxo, um quiromante ou algo parecido. Outro ponto a ser observado é que a Bíblia condena todo tipo de adivinhação ou ocultismo. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram isso. Deuteronômio 18, 9 a 12, Isaías 47, 12 a 15. No profeta Isaías condenou
tais práticas em seu livro. Em um dos momentos nesse texto, Isaías 47, 12 a 15, o texto diz: os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas. O profeta, condenando tais práticas, faz citação dessas pessoas e, consequentemente, destas práticas. Inclusive, Jó também, nesse texto que nós lemos, no capítulo 31, ele fala que ele não consultou nem o sol e nem a lua. Ou seja, ele não se valeu das práticas ocultistas comuns da sua época. Bem, outro ponto a ser observado também é porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele se torna também o Senhor das nossas atitudes, do nosso presente e também do nosso futuro. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós não podemos aceitar nada da astrologia, nem os conceitos, nem suas explicações, suas reivindicações. Não há nada escrito nas estrelas sobre o destino individual de ninguém. Os astros, definitivamente, eles não predizem o futuro, não influenciam o comportamento humano. Se quiserem, as pessoas podem mudar esses fatos ou continuar pegando-se a crendices supersticiosas. Não podemos, portanto, ter confiança verdadeira nesses elementos astrológicos. A nossa confiança, ela deve estar totalmente, inteiramente em Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus pessoal, um Deus relacionável, um Deus que tem se revelado, um Deus que conduz os nossos destinos e também nos concedeu o livre arbítrio e usa todas as coisas para os seus fins e para os seus propósitos. É nesse Deus, portanto, que nós devemos confiar. É nele que nós movemos, é nele que nós existimos, é nele que nós respiramos. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele, com todo o poder, ele governa este mundo, este universo, e as estrelas, os astros, o sol, a lua, tudo foi criado com um propósito. Deus criou para determinar as questões relacionadas ao tempo, para iluminar, enfim. Deus tinha um propósito ao criar todos esses elementos, esses astros, mas não o propósito de conduzir os destinos humanos. Ele conduz o destino humano e ele está conduzindo a história para o fim para o qual ele determinou na eternidade. Se uma pessoa hoje olhar para o sol, se olhar para as estrelas, enfim, se uma pessoa olhar hoje para um céu estrelado à noite, a única coisa que ele deve dizer é: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é a conclusão que ele deve chegar. Portanto, que você possa confiar neste Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.